Você tem dedicado mais tempo da sua vida ao que importa ou ao que não importa? Eu quero que você faça um recorte, que você visualize a sua vida como se você estivesse vendo uma maquete. E você estivesse ali observando em que lugares você está, o que você está fazendo, com quem você está se relacionando, ao que você tem dedicado mais tempo. Eu queria que você pudesse sair da sua história agora e pudesse se imaginar e visualizar a cena da sua vida acontecendo. Você acha que você está dedicando o tempo necessário para aquilo que faz parte do seu sonho, por exemplo? Você acha que você está dedicando o tempo necessário para aquilo que é essencial na sua vida? Você está dedicando tempo para as pessoas importantes na sua vida? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque às vezes a gente está vivendo de forma tão automática que a gente constrói uma rotina e uma vida que não tem nada a ver, nada, absolutamente nada a ver com aquilo que a gente sonha e com o que a gente deseja. E aí, quando as coisas não acontecem, a gente fica às vezes achando que a gente é azarado, que as coisas não dão certo pra gente, só dão certo para os outros. E observar isso, olhar para a vida e conseguir perceber de fora como é que ela está, é o primeiro passo para colocar ela em ordem. Por quê? Porque se você, por exemplo, perceber, eu acho que celular é um dos campeões de retirar a gente daquilo que a gente precisa fazer. Então, no celular, por exemplo, você faz coisas que são compatíveis e que vão te ajudar a chegar onde você quer, ou você está perdendo tempo com coisas que trazem só dopamina barata para o seu cérebro, que te fazem se sentir até melhor ali naquela hora, ter um pouco de prazer ali naquela hora, mas que não trazem um resultado efetivo para a sua vida. O que acontece com a gente, gente? Existe uma coisa chamada hábitos, que são hábitos que vão levar a gente pro objetivo que a gente quer. Existem, às vezes, hábitos ruins que a gente está alimentando que só vão trazer sensação de prazer imediato. Então, os hábitos que são os hábitos mais difíceis, que são as coisas talvez mais difíceis que a gente precisa fazer, são os hábitos que certamente vão levar a gente para aquele resultado. Então, se você decidir acordar mais cedo, dormir mais cedo, por exemplo, não ficar tanto no celular, comer melhor, ter uma rotina de atividade física, são hábitos que vão te trazer um resultado a longo prazo. Então você vai precisar de um tempo construindo aquilo, se dedicando àquilo, para ter o benefício daquilo. Isso só vai vir depois de uma construção que muitas vezes é longa. Então, é como se eu tivesse me dedicando agora para receber depois. E os hábitos que são hábitos muitas vezes ruins, eles trazem uma sensação de satisfação imediata. Então, por exemplo, se eu deveria estar estudando e eu não estou estudando porque eu estou assistindo algo irrelevante, mas eu tô deitada no sofá e eu estou ali usufruindo daquele momento e eu estou, sei lá, comendo uma pipoca, comendo um chocolate, eu tenho sim uma satisfação momentânea, uma satisfação que vai trazer uma sensação de bem-estar. Eu mereço, então eu preciso usufruir desse momento. Isso é válido quando esse prazer ele vem, a minha mãe já dizia, né, que primeiro a obrigação, depois, o lazer, né. Por que que ela dizia isso? Porque é mais fácil você usufruir do lazer quando você não tem o peso do que você deveria ter feito e você ainda não fez. Então, se eu estudei, por exemplo, a tarde inteira e eu vou ficar ali assistindo ou fazendo uma coisa que vai me relaxar ou que vai me fazer bem, tá tudo tranquilo, porque eu não feri com aquilo que era realmente importante, com aquilo que faz parte da construção do meu futuro, que faz parte da construção do meu sucesso. Quando eu, eh, quando eu quero só e apenas a satisfação imediata, eu não tenho tempo de deixar isso acontecer.
Eu não consigo eu não consigo esperar. Então, a maioria das pessoas que sentem que a vida tá bagunçada e tá uma desordem, elas estão vivendo de prazeres sim, mas são prazeres imediatos, são prazeres que não constroem o futuro que elas querem, que não ajudam elas a chegarem onde elas querem, porque traz só uma sensação de satisfação imediata. E a gente fica um pouco viciado nisso, sabe. Por exemplo, uma comida que é uma comida que não é saudável, ela muitas vezes é muito boa ali, ela é gostosa, você quer comer mais, mas ela não vai te trazer o corpo que você quer, a saúde que você quer, porque você precisaria talvez estar comendo uma coisa que não é tão gostosa quanto aquilo ali. Eu sei que quando eu falo isso, parece que eu tô falando óbvio e que você já sabe dessas coisas, mas é importante a gente tomar consciência de forma clara e sem culpa. É só para medir, eu quero só que você consiga medir quanto de tempo você está dedicando às coisas que realmente importam para sua vida. E aí eu quero que você inclua vida, pessoal, as questões da sua mente, a vida física, nas questões do seu corpo e a sua vida espiritual, que talvez seja mais importante, né. Então você, o imprescindível, aquilo que é mais necessário tem lugar na sua vida, você dedica tempo para isso, e se os seus resultados não estão tão bons, você consegue identificar que talvez seja porque você está perdendo muito tempo com coisas que não vão te levar aonde você quer? Então eu quero que você olhe para essas áreas da sua vida e você perceba: como é que eu estou vivendo? Onde é que eu tenho dedicado energia? Eu tenho feito aquilo que realmente importa ou eu tenho feito coisas que não vão me levar a lugar nenhum? E se eu estou gostando de coisas que não vão me levar a lugar nenhum, por quê? Por que que eu tô tão apegado a coisas que vão me fazer permanecer onde eu estou? O que que essa zona de conforto me proporciona? Uma vez eu fui numa terapia, isso eu estava começando a estudar psicologia, e eu tinha tido recentemente uma crise de asma. Eu tive asma na minha infância, e eu tinha tido uma crise de asma. E quando eu fui na terapia, eu fui fazer os exames e o médico chegou a falar que a asma tem uma origem emocional, que precisava descobrir o que estava acontecendo também emocionalmente. E aí eu fui para terapia. E aí a psicóloga me fez uma pergunta que mexeu comigo e eu quase que não queria voltar nela, porque aquela pergunta mexeu muito comigo. Ela fez assim: qual é o ganho? O que que você ganha quando você tem uma crise de asma? O que que você Qual a satisfação que te dá? E eu fiquei muito, muito incomodada com aquela pergunta, porque é como se eu dissesse assim: "Você não está percebendo que ter asma não é nada de bom?" Mas, eu sinto falta de ar, eu fico desconfortável, às vezes eu preciso ir para o hospital. Eu nunca gostei de ter asma, mas aí ela me fez refletir que sim, a asma ela me trazia alguma coisa boa, e por isso eu estava ali. Claro, eu tinha uma situação física real, mas eu estava com predisposição para ter aquela questão aquele estar com asma naquele momento. E aí eu parei para refletir que quando eu era pequena, a asma me trazia alguns benefícios. Eu não ia para a escola, os meus pais às vezes me dedicavam mais atenção porque deixavam de trabalhar para ficar comigo. Alguma coisa boa podia estar acontecendo ali que motivava a necessidade daquele cuidado ali, né. Então eu estava recebendo algo também. Às vezes a própria doença traz alguma satisfação que a gente nem sabe qual é ainda, mas a gente precisa parar para observar. Então a gente precisa perceber que por que que às vezes a gente está fazendo o que é ruim pra gente, a gente está vivendo uma coisa que é ruim e a gente permanece ali. Talvez o que a gente precisa perceber é qual é o benefício por trás, o benefício que não é tão benefício assim, mas que faz parecer que aquilo é bom. E parar para olhar para isso de forma consciente é de fato o que eu acredito que ajuda a gente a começar o processo de mudança. Porque enquanto a gente está vivendo no automático, a gente não percebe.
E eu acho que a terapia é muito legal nesse aspecto, porque uma pergunta como essa me fez refletir sobre várias coisas da minha vida, eh, que eu não tinha parado para pensar. Às vezes alguém te faz uma pergunta, às vezes alguém te provoca em algum ponto, e você vai olhar para aquela situação e você percebe: "Não, tem algo de errado aqui. Tem algo de errado aqui. Eu preciso me incomodar com o que tá de errado. Eu não preciso só achar que a minha vida tá ruim, que nada vai pra frente, que a grama do vizinho é mais verde, que todas as pessoas são mais felizes do que eu. Isso não vai fazer a gente mudar, gente. A verdade é que ficar se comparando, ficar só questionando, às vezes questionando até Deus porque que as coisas não acontecem, não vai fazer a vida da gente mudar. O que vai fazer a vida da gente mudar é a gente ter a coragem de olhar para o que está errado, né? Eu já fiz um vídeo anterior também sobre autorresponsabilidade, se responsabilizar também sobre aquilo, entender o que que a gente precisa fazer. Às vezes a mudança que a gente precisa, talvez não seja o tempo que você precisa dedicar, talvez não seja já de conseguir colocar toda a sua vida em ordem, mas sei lá, dar um passo, por exemplo, de buscar uma terapia, de buscar fazer um curso que vai te ensinar de alguma coisa, de decidir parar seu tempo para ouvir pessoas que ensinam coisas importantes aqui no YouTube. Se você está no celular, que pelo menos você esteja fazendo coisas importantes. Uma vez alguém me disse assim: "Salma, as pessoas não gostam de ouvir vídeos longos, elas gostam de ver vídeos rápidos, então quanto mais rápido, quanto mais curto, melhor, porque as pessoas vão assistir, vão curtir, vão compartilhar". E eu fui pega nisso, eu passei a querer fazer esse tipo de conteúdo, porque eu estava tentando fazer o que que as pessoas queriam, mas eu me perguntei: "Por que que eu gosto tanto de ouvir, vídeos longos no YouTube, por exemplo? Por que que eu gosto de ouvir pessoas que realmente conseguem trazer, uma história, trazer uma explicação mais detalhada? Por que que eu tenho paciência para ouvir essas coisas? Será que não tem gente também que queira fazer isso?". Então, às vezes a gente está vivendo ali de dopamina barata, vivendo ali de sensações imediatas, de rapidez, de urgência, de satisfação momentânea, e aquilo não leva a gente para lugar nenhum. Mas parar para refletir de fato do que está certo, do que está errado, de como está a nossa vida, é um desafio, é difícil, é chato às vezes. A gente não quer, mas a gente precisa. Então eu acho que esse vídeo precisa te ajudar a perceber de fato como é que olhar, sair de dentro, ver, enxergar de fora, mapear, talvez até escrever quais são as áreas da sua vida que precisa de atenção, quais são as áreas mais importantes, e observar se você tem dedicado tempo para isso. Observa ali, coloca ali o que que é mais importante, o que que diz respeito ao teu sonho, o que que você quer para sua vida, e observa se você tem feito algo para aquilo ali, que seja, por exemplo, não desligar a soneca e acordar na hora que você se compromete a acordar. Mas observa em detalhes aquilo que você está deixando de fazer. Isso vai te ajudar a também ter clareza sobre aquilo que você precisa organizar. Então, um convite do vídeo de hoje é que você tenha coragem para analisar a sua vida e perceber como é que você tem distribuído seu tempo. E se você não estiver distribuindo seu tempo naquilo que realmente importa, por favor, para. Para até de olhar os vídeos rápidos que você tem que estão aí te satisfazendo. E para até de assistir esse vídeo, assim, termina aqui e vai logo colocar no papel aquilo que você precisa para enxergar a sua vida, tá bom? Um beijo grande no seu coração, até o próximo vídeo e não se esqueça, ordene a sua vida.